Gente, boa tarde. Faz tempo que eu não apareço aqui e, na verdade, eu parei para fazer uma gravação aqui que está relacionado a um processo seletivo aí, algo dentro da vida profissional, mas já que estou aqui, né, tudo montado, eu estava pensando enquanto descia para cá, numa coisa que eu postei aí de madrugada, né? Tô ativo desde a madrugada, a cara de cansado um pouquinho. Mas o que eu postei está relacionado a um texto das Escrituras de 1 Timóteo, capítulo 4. E lá diz o seguinte, o verso 12 e o 16, se eu não me engano, foi a postagem, fala, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Depois lá no 16 ele fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. A primeira parte eu acho extremamente importante que a gente traga para o nosso coração hoje, porque fala do desprezo, ou de não se permitir o desprezo que uma pessoa estava tendo por conta de ser nova demais, tentando levar a sério um assunto que nem todo mundo leva a sério, que é a santidade, que é a pureza, né, que é o trato com a palavra de Deus. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo ao Timóteo, um discípulo direto dele. E a verdade é que as pessoas parecem que atualmente, eu não sei se sempre foi assim, mas me parece que atualmente levar a palavra de Deus a sério se tornou uma coisa um pouco mais difícil. Então há uma palavra de encorajamento, de motivação, dizendo, olha, seja exemplo de pessoa fiel. Muito complicado hoje achar gente fiel. Meu Deus, como as pessoas conseguem enegrecer a alma, como é que elas conseguem caminhar em tamanha escuridão. A mesma coisa ele fala para ser exemplo no trato, no amor, na fé e principalmente o último atributo ele diz na pureza. Gente, pureza não é uma questão de você não ser um ser pecador. Nós somos por natureza pecadores, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se entregar ao pecado. Isso não quer dizer que a gente tenha que mergulhar no lamaçal. Então, pureza precisa voltar a ser o alvo, pureza precisa voltar, independente da tua condição, porque eu sei que estou falando com pessoas nas condições sociais mais adversas, nas condições conjugais mais adversas, nas condições espirituais mais adversas. Tem gente muito bem ouvindo isso, tem gente extremamente depressiva ouvindo isso, tem gente cheia de sucesso ouvindo isso e tem gente que está passando por um momento muito difícil. Mas a pureza ela precisa ser um alvo por excelência, uma coisa que a gente não pode deixar variar. E para terminar, para não estender muito, você deve estar ouvindo barulho da rua aí. Para não estender muito, o verso 16 diz assim, olha, tem cuidado de ti mesmo. Ele começa dizendo isso, tem cuidado de ti mesmo. Cuidar de si mesmo tem sido, como é que eu posso dizer, tem sido a falha quase que primordial das pessoas nos dias de hoje. Nós estamos passando por um ano muito difícil, gente. Eu não sei como é que foi para você, mas olha, não posso, num discurso triunfalista, dizer que tá tudo 100%, que tudo foi legal. Para mim não foi. Um ano muito difícil, mas que não ausenta a nossa responsabilidade de reação a toda essa dificuldade que se apresenta. Então a questão não é o tamanho da dificuldade, mas o nosso comportamento diante dela, como é que a gente reage. Então para pensar comigo, eu não estou falando para você de cuidar de você mesmo, desdenhando do cuidado do outro, porque às vezes parece um discurso egoísta, olha, cuida de você, não é isso. É que infelizmente quando nós falamos do problema do outro, aquilo de certa forma gera solidariedade, né? Quando você está com alguém doente do seu lado, quando você está com alguém passando por uma dificuldade financeira muito grande, com alguém com um problema muito grande na sua vida sentimental ou na sua saúde emocional, aquilo gera solidariedade, a gente vai lá, a gente quer cuidar, a gente quer estar perto, mas parece que quando é conosco, essa mesma solidariedade, ela, apesar de existir, ela não se transforma em ação, ela não se transforma em atitude. Então guarda isso, tem cuidado de ti mesmo. Eu estou falando de coisas simples. Se obrigar a fazer um exercício todos os dias ou alguns dias da semana,
se obrigar a estudar mais coisas que vão trazer esperança para o teu coração, seja qual for a área que você estiver trabalhando, talvez dentro aí do empreendedorismo, ou seja uma questão social, uma questão espiritual, voltar a estudar a Escritura. Isso é um cuidado que a gente precisa ter com a gente mesmo. Aí eu poderia evoluir isso para cuidados dentro dos relacionamentos e tantas outras coisas. Mas uma coisa eu tenho guardado no meu coração e tem, eu acho que feito toda a diferença para que eu não vá nocaute diante de tanta dificuldade, gente. Eu entendi esse recado de Deus de dizer para mim, cuida de você. Não deixa de cuidar dos outros, não estou dizendo para você deixar de cuidar dos outros, mas cuida de você com a mesma ou mais intensidade. Então eu passei a não permitir que eu não tivesse rotinas bem padronizadas de exercício físico, bem como rotinas muito bem estabelecidas de oração, rotinas muito bem estabelecidas e me obrigo sim a executá-las de estudo dentro da minha área de trabalho, de estudo dentro da minha área de atuação no que diz respeito ao reino de Deus, que são ali as escrituras, os estudos teológicos. São coisas que às vezes parecem ser quase que insignificantes numa rotina diária ali tão acelerada, mas que podem fazer a diferença entre a gente ficar de pé e a gente ser nocauteado. E o que eu estou dizendo para você se aplica a todas as pessoas, independente das condições às quais elas se encontrem, porque em alguns momentos não faz sentido, gente. Houveram dias e há dias que não faz sentido nenhum orar. Para mim, estou dizendo para mim. Há dias que não faz sentido nenhum sair de casa para praticar exercícios físicos. Há dias que não faz sentido algum. Por exemplo, hoje eu estou aqui vim para cá para fazer uma gravação que tem a ver com uma vaga que eu estou pleiteando aí dentro de um curso que tem a ver com a minha área profissional, mas pô, tem dias que aquilo não parece ter sentido nenhum, porque muitos problemas, muita coisa acontecendo, mas essa palavra, esse recado da parte de Deus que diz, tem cuidado de ti mesmo, não me deixa, e eu tenho procurado com base nisso, não me deixar parar, não me deixar estacionar, não me deixar não cuidar de mim mesmo. Embora cuide de todo mundo, embora continue aí há tantas pessoas com tantos problemas e esses têm sido dias realmente sombrios para algumas pessoas, eu tenho procurado ser estaca, eu tenho procurado fortalecer gente que está realmente desesperado, mas muitas vezes as nossas luzes se apagam também, e nesses dias a gente precisa se lembrar, tem cuidado de ti mesmo, cuida nos detalhes, cuida na rotina, cuida na obrigação, ok? Um recado para você, um recado para mim, a gente se encontra aí no final do ano. Valeu! Tudo bem?